Meus amados e queridos irmãos, quero saudar a todos neste momento com a paz do Senhor Jesus e quero nesta manhã trazer uma palavra da parte de Deus para a nossa meditação. Para tanto, eu gostaria de ler no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, uma palavra que estaremos meditando nesta manhã, baseado nela. Diz assim o versículo 25: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Muito bem, eu gostaria de falar para todos nesta manhã, baseado no tema a importância de congregar. É muito importante que possamos observar, em primeiro lugar, o momento que estamos passando diante desta pandemia. Então, nós sabemos que já fazem 4 meses, ou mais de 4 meses, que esta pandemia veio mudar o cenário brasileiro e de muitos outros países, em todos os sentidos, e também no quesito igreja, no quesito congregar, no quesito ir participar dos trabalhos no templo. Então nós praticamente fomos obrigados a deixar de congregar, não é? Porque com esta pandemia a gente teve que ter mais cautela, atender as solicitações das autoridades de saúde para tentar evitar o contágio e, com isso, a disseminação deste vírus. Então a gente viu que foi um momento ruim, um momento difícil, especialmente aqueles que amam a casa de Deus, que gostam de congregar, se sentiram muito mal porque faz bem a gente estar sempre na casa do Senhor, não é? Naquele momento de culto onde a gente se encontra com os demais irmãos e pode adorar a Deus de maneira mais livre, não é? E de forma espontânea, juntamente com os demais irmãos. Mas nós estamos agora começando a entender que a normalidade ela vai ser voltada a como era antes. É o que eu espero, né? Com isso, nós queremos estar trazendo essa palavra e, em primeiro lugar, dizer que, tendo sido um momento anormal, um momento atípico, esse momento da pandemia, não é o normal para a igreja. O normal é congregar, o normal é estar na casa do Senhor. Então, quero dizer que congregar é uma ordenança divina. Então, foi Deus que ordenou o seu povo a congregar, a estar reunido naquele local, seja numa casa, seja ao ar livre, seja numa sinagoga, como era no tempo dos judeus, seja num templo, enfim. Mas congregar, estar com outros irmãos adorando a Deus, isso é uma ordenança de Deus. O Salmo 50, o versículo 5, Deus disse assim: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Nós temos aqui também no livro de Joel, o profeta Joel, o profeta do Pentecostes, né? Ele também falou aqui no capítulo 2 e no versículo 16, uma palavra que diz o seguinte: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Então está aí mais uma ordenança de Deus por intermédio do profeta Joel, no sentido de que venhamos nos congregar regularmente. Outro versículo está em Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo 12, que diz o seguinte: ajunta o povo, outra versão diz, congrega o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro de tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Então Deus tinha essa preocupação
em que o povo, adultos e crianças, todos indistintamente, estivessem reunidos, congregados, para ouvir a lei e para aprender a lei, para poder também obedecer a lei. Então, está claro na Bíblia que congregar é o mandamento do Senhor. Congregar não pode, esse ato de congregar não pode se tornar apenas uma prática religiosa em nossa vida, ou seja, não pode apenas tornar-se uma formalidade, não pode se tornar algo que é como se fosse uma obrigação, eu sou obrigado a me congregar, eu tenho que ir para a igreja porque se eu não for, porque o pastor vai brigar, porque... Não é assim. Congregar deve ser um ato livre, um ato espontâneo, deve ser algo que cause a nós alegria, prazer, quando sairmos para a casa do Senhor. Davi dizia, Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi disse mais, ele disse, uma coisa, pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu templo. Então Davi sabia que ao ir à casa do Senhor, ele ia com objetivos, não é? Não é simplesmente cumprir uma formalidade, não é simplesmente cumprir um ritual. Isso não. Deus não vai se agradar quando eu vou para a casa de Deus simplesmente porque me foi imposta uma obrigação. Não, mas quando eu vou com alegria, então isto realmente é o correto. Em terceiro lugar, congregar é uma necessidade vital para a nossa vida. Sim, ora, se Deus pede que nos congreguemos, Ele sabe que o ato de congregar vai gerar em nós algo que vai trazer vida, edificação, que vai trazer crescimento, que vai trazer maturidade para nós. Você vê o texto que eu li, Deuteronômio 31:12? Lá Deus realmente diz que pede que se congregue os mais de idade, os mais novos, as crianças, para que ouçam a lei e agora aprendam a lei e vivam esta lei. Então este ouvir e este viver a lei é exatamente algo que vai trazer crescimento para nós, que vai trazer edificação para a nossa vida. Então, na realidade, aqueles que estão distantes da congregação, aqueles que fizeram uma decisão e agora não têm este hábito, não têm este prazer de estar regularmente na casa do Senhor, eles estão sendo privados de muitas bênçãos. Eles não estão recebendo verdadeiramente esta vida de Deus que é recebida exatamente neste convívio do povo de Deus, onde está ali o povo congregado. Então é exatamente ali que acontece essa bênção gloriosa que gera em nós vitalidade, disposição, alegria, prazer, contentamento de continuar servindo ao Senhor. Em terceiro lugar, em quarto lugar, por que nós não podemos deixar de congregar? Ora, da mesma forma como nós não podemos deixar de beber água ou de se alimentar, né? Também não podemos deixar de congregar, porque o ato de beber água e de se alimentar vai estar dando a nutrição necessária ao meu corpo, dando a condição de meu corpo continuar vivo e, na verdade, podendo ter energia para continuar fazendo os afazeres diários. É impossível o homem viver sem beber água ou viver sem se alimentar. Da mesma forma, no sentido espiritual, o não se congregar vai realmente trazer consequências danosas, consequências realmente doentias, consequências perigosas, que podem levar à inanição e à morte espiritual. Eu conheço muita gente que, pelo fato de não se congregarem, querer manter uma fé só em casa, elas vão perdendo as forças, vão perdendo as energias espirituais, vão deixando de ter prazer com as coisas de Deus, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Se eu não me alimento das coisas de Deus, certamente eu vou me alimentar de outras coisas que não vai fazer bem ao meu organismo espiritual, e eu vou daqui a pouco estar fraco, eu vou estar anêmico, e eu vou morrer espiritualmente.
Então, congregar é interessante, é maravilhoso, eu não posso deixar de me congregar. Assim como eu não posso deixar de tomar água todo dia, não posso deixar de me alimentar, porque é exatamente estes elementos físicos que vai trazer o fortalecimento e segurar o meu corpo e o meu organismo para que eu possa me manter vivo. Então eu quero que cada um de nós entendamos neste momento. Congregar faz parte, é como eu disse no ponto anterior, é algo vital, né? É vital. Basta fazermos uma pequena pesquisa e observar aqueles crentes que verdadeiramente gostam de congregar, gostam da escola dominical, gostam do culto de ensino, gostam de evangelizar, enfim, estão sempre ao lado da igreja, junto aos obreiros, seguindo as orientações do pastor, estão sempre fazendo a obra de Deus, eles são mais fortes, são mais dedicados, eles têm mais vitalidade, porque isto é uma coisa natural da parte de Deus. Mas aqueles crentes que deixam de pouco a pouco de congregar, e começam muitas vezes com desculpa, a vida deles vão realmente enfraquecendo e daqui a pouco não tem mais condições de continuarem. Então, não congregar vai causar em nós fraqueza, desânimo e, consequentemente, uma queda. Devemos ter cuidado com isso. Então, congregar gera em nós disposição, gera fortalecimento no servir ao Senhor. Então, quanto mais você tem prazer, mas é aquela coisa, congregar não como um mero ato litúrgico, mas como uma dedicação, como um sacrifício que agrade a Deus, como um ato que realmente glorifica ao Senhor. Quando eu faço isso, com certeza eu vou ser um crente mais edificado, um crente mais vivo, um crente mais dedicado, mais prazeroso, e quanto mais eu busco a Deus, mais prazer eu sinto no Senhor. Queria deixar esta palavra para você, querido, nesse momento de transição, onde estamos passando da pandemia para a normalidade. Estamos tendo cultos aqui, estamos tendo os trabalhos, retornando aí aos trabalhos com muita alegria, e eu espero que você receba essa palavra e entenda que Deus quer usar você poderosamente. Mas Deus quer usar você de maneira você estando fortalecido. E o fortalecimento vem através de estar ouvindo a palavra, congregando, junto com os demais irmãos e aprendendo para que possa ser uma bênção na mão do Senhor. Deus te abençoe, Deus guarde a sua vida e que você aproveite enquanto você pode ir à casa do Senhor. Muitos hoje estão arrependidos porque no tempo que podiam não foram e agora estão impossibilitados com alguma enfermidade, com algum problema, porque já estão na velhice e não podem mais vir à casa do Senhor. Mas você que pode, aproveite. Certamente Deus vai te abençoar e vai te usar poderosamente. Quero orar por você nesse momento. Amado Deus, querido Pai, quero te adorar neste momento, Senhor, por mais essa palavra que temos trazido aqui para o teu povo. Pedir que o Senhor desperte a cada um de nós, nos dê a disposição de estarmos cada dia congregando, cumprindo assim a tua ordenança e alimentando a nossa alma, para que possamos ser mais fortalecidos e mais edificados. Guarda todo o teu povo, Pai, toda a tua igreja. Dá o prazer, Pai, como tinha Davi, de ir à tua casa e aprender na tua presença. Pai, atende-nos dos céus. Eu te peço todas estas bênçãos, Pai querido, e por fé te agradeço, em nome de Jesus. Fica na paz, até a próxima.